Paz do Senhor, hoje quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, nós estamos em Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. Já falamos de bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. E hoje o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus. Vamos andando aí sobre a maior pregação de todos os tempos, do maior pregador, do maior mestre, do maior sacerdote que o mundo, a humanidade, o universo conheceu e conhece, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque o nosso Redentor vive, o meu Redentor vive, e a Ele toda a honra e toda a glória. Então, Mateus capítulo 5, versículo 10 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados quem? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui a gente está no oitavo, eu chamo de mandamento. São 10 mandamentos, fazendo alusão às leis compiladas por Moisés no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, quando Moisés sobe ao monte e ali ele tem a visitação do Senhor. Exatamente o que acontece aqui com Jesus Cristo. Jesus sobe no monte e ali, diante da multidão, ele também compila a constituição, da sua lei, a constituição daquilo que ele manifestaria, ele viveria e manifestaria, não apenas para nos ensinar, mas para viver. Cada bem-aventurança, Jesus viveu a flor da sua pele durante todo o seu ministério. Então, essas bem-aventuranças são, na verdade, a constituição do Evangelho. O Evangelho, o alicerce, a base do Evangelho está aqui. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Então, quando nós enxergamos essa ministração de Jesus, nós enxergamos a nossa característica. Então é um reino. Lembram-se do que eu falei? Mateus capítulo 3. Quando Jesus fala, arrependei-vos, Mateus capítulo 4, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Arrepender-se, no grego, significa metanoia, transformação. Então eu estou andando de uma maneira e por causa daquilo que a minha consciência absorveu, aprendeu, eu quero andar de outra maneira. Então, arrepender-me significa transformar-me. Eu já te falei, Transformação, para nós, depende de Deus. Eu não consigo me transformar por mim, pelos meus méritos. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, tem todo o poder para me transformar, desde que eu deseje. Desde que faça parte da minha, eu poderia dizer, parte intensa da minha vida, que é o querer me transformar. Então, existe um reino. Se existe um reino, existe um rei. Se existe um rei e existe um reino,
existe a constituição desse reino. E qual é a constituição? São exatamente esse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Porque são exatamente as leis que regerão esse reino. E se você quiser saber o quanto você está de crente, de cristão, você precisa ler e estudar e pensar e meditar em Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12. Né? Por quê? Porque é a minha identidade, é a tua identidade. Eu e você não podemos andar falando, agora é claro de maneira didática, tá? Não tô apontando o dedo para ninguém, estou apontando o dedo para você e para mim também. Então nós não podemos andar falando que somos de Deus, que pertencemos a um reino no qual somos súditos, né? Somos servos desse reino, se a constituição desse reino não estiver no meu coração e na minha maneira de ser. Então, não é uma bem-aventurança, né? Eu ler isso aqui e falar assim, olha, bem-aventurados humildes de espírito, eu sou humilde, mas eu não sou tão manso, mas eu não choro tanto assim, eu não lamento tanto assim pela minha própria vida. Olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas essa justiça, como é que funciona? Então, eu não sou cristão. Então eu não sou súdito desse reino. Por quê? Porque eu estou relativizando alguma lei. E essa lei não é para ser relativizada. É para fazer parte integrante da minha vida. Então significa que eu não devo buscar tão somente, não. Eu preciso estar naturalmente investido por essas leis, investido por esses estatutos, onde o reino dos céus rege para que eu seja componente, para que eu more nesse reino, para que eu seja súdito nesse reino, onde o meu rei se chama Jesus Cristo, então eu tenho que viver. O versículo 10 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Essas 7 bem-aventuranças. Essas 7 bem-aventuranças vão gerar, presta atenção, vão gerar a 8ª bem-aventurança. Porque qual é a 8ª bem-aventurança? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Aí eu vou elencar com você. Bem-aventurados humildes de espírito, que significa ser humilde, significa a maneira com que eu me enxergo diante do reino. Bem-aventurados que choram, porque eu me quebranto, porque quando eu me enxergo, eu me vejo diante desse reino maravilhoso, sempre eterno, como diz a palavra, eu me derramo. E eu me humilho diante do altar do Senhor. Bem-aventurados mansos. Por que eu sou manso? Eu não fico buscando intriga, contenda, falando de fulano beltrano, porque quem sou eu? Eu sou o pior dos mortais. Como Paulo diz, miserável homem que sou. E depois diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por que eu tenho fome e sede de justiça? Porque eu preciso desesperadamente da palavra de Deus, fazendo parte integrante da minha vida. Eu não consigo mais viver sem essa palavra. Eu não consigo viver mais sem esses estatutos. E eu vou buscar, eu vou ter sede, eu vou ter fome e sede, né? Alguns de nós, ou muitos de nós, em nome de Jesus, possivelmente nunca viveremos de fato o que é ter fome. Sabe o que é ter fome? Fome de fato, uma fome que te faz não dormir, uma fome que te faz não pensar em outra coisa senão num pedaço de pão, qualquer coisa para pôr na boca. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Seremos fartos pelo quê? Por esse pão? Não,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus fala lá em João 4, o meu ministério é fazer a vontade do Senhor, é obedecer as palavras do Senhor. Essa é a minha fome, essa é a minha sede, essa é a minha comida. Aí a palavra do Senhor fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E se eu não perdoar o meu irmão no mesmo nível que eu estou sendo perdoado, face a tudo que eu já constatei, face a minha transgressão, ao meu pecado, a minha pequenez, a minha iniquidade, óbvio, eu vou perdoar até por uma questão de justiça. Por quê? Porque eu estou sendo perdoado. E essa minha generosidade não é porque eu sou bom, é porque eu me enxergo. E eu vou ser misericordioso com os meus pares, com o meu próximo, exatamente porque o Senhor está sendo misericordioso comigo. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma dinâmica. Quanto mais eu perdoar, quanto mais eu for misericordioso, mais misericórdia o Senhor derramará sobre a minha vida. Aí diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E diante desse quadro, é lógico que eu vou buscar a reconciliação. Eu não apenas terei um coração reconciliador, reconciliado com Deus, mas eu serei um agente de reconciliação. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que eu sou embaixador, eu sou representante desse reino de reconciliação. Você me entendeu? Então, o 10º versículo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, eu serei perseguido por causa do quê? Porque eu vou prescrever durante toda a história da minha vida, durante toda a gestão do meu tempo, durante todo o meu cotidiano, essas 7 justiças, essas 7 palavras de bem-aventuranças. Então, ao contrário do que muitos traduzem ou interpretam essa palavra, porque leem assim, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, quanto mais eu ser perseguido, mais eu serei bem-aventurado. Não. A ordem dos fatores alteram completamente o produto nesse aspecto. Não é assim. Eu serei perseguido porque eu estou norteando a minha vida, porque a minha plataforma de vida está sobre a justiça de Deus. Então eu serei perseguido. Você entendeu? Não é que quanto mais eu ser perseguido, eu viverei a bem-aventurança do Senhor. É o contrário. Primeiro eu vou buscar a justiça. E como resultado, aí sim, vem a perseguição. Então eu serei perseguido porque eu sou humilde de coração. Eu serei perseguido porque eu sou quebrantado, eu choro, eu clamo diante do altar do Senhor. Eu serei perseguido porque eu sou manso, porque eu sou misericordioso, porque eu sou pacificador. Então eu serei perseguido face à minha lógica de vida, face à minha plataforma de vida, sobre a qual eu escolhi viver. Não é Deus que está exigindo de mim, mas sou eu que quero fazer parte desse reino. E para que eu pertença a esse reino, essas características precisam estar completamente enxertadas na minha vida, na minha maneira de ser, na minha verdadeira identidade espiritual. Então, não é eu sou manso, mas eu sou menos misericordioso. Eu choro menos, mas eu sou mais, eu me humilho diante do altar do Senhor. Eu sou pobre de espírito. Não. Essas características são parte integrante da minha vida, senão eu não sou cristão. Eu vou falar uma coisa para você e depois amanhã a gente fala mais a respeito dessa perseguição. Havia um pastor, se eu falar pastor alemão vai dar até meme, né? Mas havia um pastor
da Alemanha, um pastor servo de Deus, homem de Deus, chamado Dietrich. Eu acho que o primeiro nome é esse, Dietrich. Ele viveu exatamente na Segunda Guerra Mundial, naquela cultura de Segunda Guerra Mundial. E muitos dos alemães ficavam assim abismados pelo que Hitler estava propagando. Agora vamos olhar aos olhos da cultura alemã, tá? Dentro daquela situação. Então muitos dos pastores, muitos dos cristãos da época, protestantes evangélicos, que tinham uma cultura luterana maravilhosa, né? Com certeza, porque Lutero é alemão, né? E ele, com as 96 teses, trouxe uma revolução. Os alemães tinham, vamos chamar assim, um orgulho, e eram grandes pregadores do evangelho. E esse pastor Dietrich falava que havia uma graça pequena. Por que graça pequena? Porque aos olhos dele na época foi mais fácil, foi mais cômodo, foi mais confortável pregar aquilo que diz Paulo em Romanos e outros textos, que nós devemos, né, obedecer às nossas autoridades. E aqueles alemães, pregadores, pastores, igrejas, num primeiro momento ficaram todos a favor, nesse sentido, a favor de Hitler. Com o passar do tempo, alguns foram percebendo que não era bem assim. E que Hitler realmente foi um genocida, cruel, criminoso, que mandou matar muito alemão, não foi só judeu, mandou matar muito polonês e outros europeus daquela região, exatamente para que o seu pensamento, a sua filosofia de vida fosse obedecida, né? E esse Dietrich, ele se levantou e sofreu, foi flagelado, foi para os campos de concentração, pastor evangélico, pastor alemão, mas mesmo assim ele foi para os campos de concentração exatamente porque diziam os alemães que ele promovia a divisão da igreja. Por quê? Porque ele não aceitava essa graça pequena. Ele não aceitava ficar sob o tacão de um governo autoritaríssimo, né, autoritário ao último nível, e que estava aprisionando a própria igreja da época. E ele chamava de graça pequena. Então nós, hoje, desculpe falar assim, mas a esmagadora maioria da igreja evangélica de hoje, inclusive aqui no Brasil, vive a graça pequena. Por que vive a graça pequena? Porque nós só queremos pregar aquilo que penteia a nossa alma e nem sempre é exatamente o que Deus deseja. Né? Não obstante lermos a palavra, lermos a Bíblia, mas quando você vai lá para o 10º versículo do capítulo 5 de Mateus e fala sobre essa 8ª bem-aventurança, que é o resultado, né? Que é a chancela, é o carimbo que sela se eu sou cristão ou não, né? É o selo de, vamos dizer, daquilo que a gente vê na carne, né? O registro lá é o selo de qualidade. O selo de qualidade do cristão é o 10º versículo do capítulo 5 de Mateus, sobre as bem-aventuranças. Por quê? Porque é o resultado de toda uma vida, de todo um investimento, de uma entrega que eu estou me derramando, me humilhando, me entregando como oferta no altar do Senhor, para que eu viva exatamente essa constituição de ser um cidadão do céu, de ser um súdito desse reino que o Senhor Jesus prega. E isso não é, num primeiro momento, tão fácil de se pregar,
num primeiro momento, tão fácil de se entender. Como bem-aventurado o perseguido? Como bem-aventurado é o humilde, o pobre? Como bem-aventurado é o manso, diante de tudo isso que a gente ouve e assiste? Então é mais fácil nós irmos para a graça pequena, como falava esse pastor evangélico da Alemanha, do tempo da Segunda Guerra. É melhor eu ir para a graça pequena, né? Que é, você vai viver, você vai pisar a planta dos teus pés isso, você vai viver aquilo. Não que isso não seja bom e não que isso não seja resultado de uma vida com Deus. Porque o Senhor promete que nós comeremos o melhor dessa terra. Não é isso. Mas eu não posso, em função disso, depreciar o Evangelho. Depreciar isso que Jesus está falando, porque no grego, bem-aventurados os perseguidos, significa aqueles que foram perseguidos, aqueles que estão sendo perseguidos e aqueles que serão perseguidos como eu fui perseguido. E Jesus se coloca como a forma, como o gabarito, né? Porque eu sempre falo, para eu me conhecer, eu preciso conhecer a Jesus, porque ele é o gabarito. Quanto mais eu conhecer a Jesus, mais eu vou me conhecer. Eu sei que diante de uma terapia, diante de uma psicologia, diante de todo um estudo, né, daquilo que nós vivemos hoje, como a ciência humana, como a capacidade de nos conhecermos, né, eu estou falando uma coisa bem simples, até simplória aos olhos humanos. Quanto mais eu conhecer a Jesus, mais eu vou me conhecer. Mas é uma verdade espiritual. Quanto mais eu conhecer a Jesus, quanto mais eu conhecer o meu Deus Todo-Poderoso, mais eu vou me conhecer, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele. Eu não fui criado à imagem e semelhança do filósofo tal, não obstante ser muito importante. Eu não fui criado à imagem e semelhança do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, do médico fulano de tal. Não, eu fui criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu incorporo a minha identidade, mais eu vou me conhecer. Mais eu estarei apto a ser um cidadão do céu, ao embaixador do rei aqui na terra, para promover, para propagar e para inaugurar o seu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Amanhã tem mais e a gente vai falando mais sobre a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Só que a Bíblia fala sobre perseguição, e eu vou ler mais textos amanhã, e ninguém mais que Jesus foi perseguido. Ele foi tido como filho bastardo, nós já lemos lá em João capítulo 8, né? Ele foi tido como Beelzebu, ele foi tido como pai dos demônios, ele foi tido como pecador, ele foi tido como uma pessoa iníqua porque sentou com publicanos à mesa e comeu com eles. Ele foi tido como promíscuo porque ele conversava com prostitutas, com mulheres de, como a gente fala hoje, né, de vida duvidosa. Então, a perseguição não veio sobre Jesus porque ele fez alguma coisa, não. Ele simplesmente vivia o reino dos céus. Por que Davi foi perseguido? Ou você acha que Davi teve algum momento, em algum momento, alguma situação da vida dele que ele não tenha sido perseguido? Não tem, na Bíblia não tem. Durante toda a história de Davi ele foi perseguido. A começar pelos seus pais. Não foi assim? Davi não foi esquecido lá no campo com as ovelhas? E o pai nem lembrou dele? Possivelmente, aí é comigo, tá? Aí é minha interpretação, não li em lugar nenhum. Possivelmente, ele pode ter sido um filho fora do casamento, porque ele fala que ele foi gerado em pecado. Não fala isso? Não obstante nós todos sermos gerados numa condição de pecado, exatamente por causa da nossa origem em Adão e Eva. Tá certo, tudo bem. A gente prega assim, mas que diz também, e se você vai lá nos estudos do hebraico e do aramaico,
você percebe que Davi, ele está falando de uma maneira mais cultural também, de costume, de moral. Possivelmente ele foi deixado lá no campo, porque possivelmente ele também não era um filho de um casamento, entre aspas, perfeito, né? Então ele já foi perseguido desde a sua história de vida, de nascimento e tudo. E Elias, e Jeremias, foi jogado em fossa. Você sabe o que é fossa, né? Jeremias, em uma das prisões dele, ele foi jogado numa fossa. E não existe um homem mais, aos meus olhos, mais santo do que Jeremias na palavra de Deus. Porque viveu situações e circunstâncias. Olha, e João Batista? O que falar de Eliseu, que ele nem era recebido na comunhão dos profetas, e Elias, que os profetas desdenhavam dele, e tantos outros. Então, ser perseguido é o resultado de uma vida completamente comprometida com o reino dos céus, com a sua justiça. E aí nós seremos perseguidos por causa da justiça. Tem uma outra perseguição no versículo 11, mas a gente vai conversar amanhã. Vamos orar? Falei demais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nossas vidas, nossa casa, nossa família. Eu oro pela Kátia, sua casa, sua família. Amanda, um beijo, Amanda. Também a minha tia Alzira. Também Ginga Pepe, sua casa, sua família. Todos aqui, Magda, Walter, Andréia, Josué, Joel, Bispo Antônio, Vitor, seus familiares, Fábio, Márcia, o seu João, a dona Dária, queridos nossos, amados nossos, o Senhor se derrame sobre cada um, nossa saúde, nossos queridos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, Senhor, todos aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, derrama-te, ó Deus, curando, visitando. Eu repreendo a enfermidade nos olhos, a enfermidade nos pulmões, a enfermidade no coração, no fígado, nos rins, diagnósticos negativos, desfavoráveis, diagnósticos que comprovam tecnicamente, medicamente, que não tem solução. Derrama-te, toca, visita, cura, traz saúde, Senhor, sobre as veias, as artérias. Deus de maravilhas, toda situação que o homem não tem mais poder ou não tem capacidade, que o Senhor venha com a tua misericórdia, com a tua cura, com a tua saúde, com o teu bálsamo de Gileade, com as tuas águas curadoras. Derrama-te, ó Deus, sobre nós todos, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, nosso Brasil. Nós estamos jejuando, orando por essas eleições que virão aí, eleições municipais. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. A despeito, ó Deus, dos partidos, da filosofia defendida por esses candidatos, que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, que carreguem no bojo de suas vidas essas características, e nós sempre daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Cura a nossa terra, cura o nosso povo, sara o nosso país, e nós, Senhor, te louvaremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque o nosso Deus é fiel. Até amanhã, Deus te abençoe, um beijo para todos vocês, até amanhã, hein? 10 horas, valeu, tchau, tchau.